Professor, vamos trazer agora aqui, continuar falando sobre a região. Agora a gente vai trazer matéria do portal Telesur, que traz aqui para a gente a seguinte manchete: Assembleia Nacional da Venezuela apela ao rompimento imediato de relações diplomáticas e também comerciais com a Espanha. Ontem, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, propôs romper todas as relações diplomáticas e também comerciais com a Espanha. Depois, é claro que o Congresso dos Deputados da Espanha aprovou, né, ter aprovado o pedido da extrema-direita de ignorar a legitimidade do presidente reeleito Nicolás Maduro. Continuam ainda negando a vitória de Maduro na Venezuela. Professor, como que essa medida pode impactar as relações internacionais da Venezuela? Nama, é lamentável que o governo espanhol esteja se submetendo ao Vox, esteja se submetendo a uma proposta extremamente reacionária. Essa fórmula de não reconhecer os governos bolivarianos vencedores legítimos das suas eleições não tem surtido efeito. Isso é extremamente errôneo. Isso é um passo que, se a Espanha efetivar, colocará a Espanha na contramão das boas relações e das boas práticas. A se perceber que a ligação da Venezuela com a Espanha é uma ligação histórico-centenária que não será apagada pela pauta dessa extrema-direita protofascista espanhola. E isso é quase que tirar o Francisco Franco do túmulo e colocar ele para legislar contra a Venezuela. Eu espero e apelo para que o bom senso paire nessa discussão. Mas é difícil você ver que a Venezuela é sistematicamente fustigada, cercada, sabotada, e a Venezuela preza para as boas relações com todo mundo. Essa questão da eleição venezuelana já está mais do que superada. Inclusive, fugiu para a Espanha o pretenso candidato que reclamava das eleições. Ou seja, se ele já fugiu para a Espanha, já está lá comendo a paeja dele, gozando da aposentadoria dele, é que não há mais nada o que se discutir sobre eleições. Então é lamentável esse tipo de proposta. Eu espero que o governo espanhol seja coerente e afaste do seu interior esse tipo de proposta que não resultará em nada. E eu apelo também que eu espero, né, que o governo venezuelano tente tratar isso com serenidade, mas eu entendo que é difícil esse ser contra a Venezuela. É lamentável que a Venezuela não encontre paz entre os países irmãos. Isso é extremamente ruim. Eu fico muito preocupado com isso. Então. Agora, professor, como é que fica Nicolás Maduro, a governabilidade dele também na Venezuela, diante de tantos desafios, de tantos impasses, de muitas nações não reconhecendo o resultado das eleições? Não, mas eu falava com alguns colegas pesquisadores sobre esse tema específico. E olha, eu vou dizer algo aqui que pode parecer grosseiro e até um tanto impactante. Mas a Venezuela, ela vem aprendendo nos últimos anos a se virar sozinha. Eu acho que a Venezuela viu tantos amigos e parceiros traírem, virarem as costas para ela, que ela foi aprendendo, ela foi se tornando um governo não só calcinado para o terrorismo interno, mas para as traições externas também. Então, eu acho que o governo do Maduro aprendeu a lidar com isso. E veja, é por isso que Maduro tem procurado criar, né, um ambiente salutar de novas relações com países fora da região. Por isso que as relações da Venezuela se aprofundam com Rússia, com China, com Irã, porque é lamentável que a América Latina não consiga entender a soberania venezuelana minimamente. Veja essa vacilação do governo brasileiro. E hoje, países como Cuba, Nicarágua e Venezuela, eles têm se voltado cada vez mais para o exterior, porque essa onda reacionária, vacilante, pequeno-burguesa dos governos, até mesmo progressistas da América Latina, tem sido decepcionante com relação a Caracas. É lamentável que a América Latina continue de forma obtusa
cumprindo a agenda imperialista contra a Venezuela. E a Venezuela já mostrou que vai sobreviver a isso, que vai consolidar o seu processo político e social e que isso não vai deter a Revolução Bolivariana. Pelo contrário, vai fazer com que ela siga aprofundando os seus pontos e as suas necessidades. Acho que a Venezuela se encontra novamente diante de um grande desafio, mas capaz de superar todos eles. Professor, e fica ruim também para a Espanha ter recebido esse opositor por lá? Como é que você também traz aqui para a gente essa leitura, essa análise da Espanha de estar com um opositor da Venezuela lá também, que contesta os resultados, que pede a ata, que fala que Maduro não venceu as eleições, e também como é que você, mais uma vez, traz aqui essa, podemos até colocar essa demora do governo brasileiro em agir de forma mais eficaz também com toda essa situação? Não, pior para a Espanha do que recebeu o González, o Edmundo González, é ter mentido sobre a ida do González para lá. Porque o González ele não foge para a Espanha, ele negocia a sua saída e essa negociação passou pelo governo venezuelano e espanhol. E é lamentável que o governo espanhol não reconheça que a saída do González da Venezuela foi algo que o governo venezuelano permitiu sem o menor problema. Não causou o menor embaraço, apesar do pedido de prisão ao González, que estava em voga. Então, não reconhecer a institucionalidade sensível da Venezuela, eu acho que isso é terrível, isso mostra as más intenções da diplomacia espanhola para com a Venezuela. E em relação ao Brasil, olha, não, eu tive algumas informações que as duas diplomacias estão conversando em caráter um tanto sigiloso. Eu espero que o Brasil reposicione a sua linha com relação à Venezuela. Porque, repito, eu falei isso aqui outro dia atrás, o Brasil é que se colocou nesse antro extremo, porque o cumprimento do Tratado de Barbados nada impede que o Brasil reconheça a vitória de Maduro. Não reconhecer o ataque hacker, não reconhecer as tentativas de desestabilizar a paz, não reconhecer que a direita nunca teve uma pauta eleitoral, ela sempre teve uma pauta golpista. E olha, nós vimos pelas manifestações, nós vimos as ruas, é óbvio que o Maduro tinha a maioria do processo, isso é nítido. O presidente Lula, que passou por um processo similar, um movimento golpista de 8 de janeiro, uma contestação absurda da sua vitória, o presidente Lula viveu isso e não conseguiu entender o que está passando na Venezuela, eu acho lamentável. Eu torço que essas conversações que eu tive informações avancem e que Brasil e Venezuela se vejam novamente como aliados, aliados estratégicos. Porque a pergunta que eu tenho que fazer ao Itamaraty, ao Mauro Vieira e ao Celso Amorim, se eles querem ter na Venezuela uma Maria Corino. Se eles estão satisfeitos com o Milei ao sul, se agora ao norte eles querem uma Corina também, porque está faltando o Brasil pegar a sua régua de medição a nível de relações internacionais e questionar o Macron, que está golpeando o voto popular. Chamar o governo brasileiro para cobrar quando é que o Zelensky vai fazer a eleição na Ucrânia. O governo brasileiro tem que cobrar os estados de exceção em El Salvador, no Peru, no Equador. Alguém apresentou as atas do Javier Milei? Alguém contesta a vitória do Milei? Então, eu acho que o Brasil precisa reposicionar a sua diplomacia com relação à Venezuela.